Olá, muito bom dia para você. As dificuldades com a falta de vagas para procedimentos cirúrgicos e outras demandas hospitalares, como no caso do senhor Lacerdino, que a gente mostrou essa semana, aqui no jornalismo da NTV, colocam em xeque a capacidade da nossa estrutura hospitalar diante das limitações do Hospital Regional e do fechamento do Hospital São Lucas. A gente vai falar disso hoje e você vai ver também. Macro-região Noroeste avança para a onda amarela do Minas Consciente. Fila de espera por atendimentos médicos e procedimentos continuam pondo em xeque a capacidade da estrutura hospitalar. Prazo para declarar vazio sanitário de soja é prorrogado para 31 de julho. Movimentação intensa na vacinação de trabalhadores da indústria e da construção civil em Patos de Minas. Essas e mais informações a partir de agora no Jornal 30 Minutos. As visitações ao cemitério Santa Cruz foram retomadas nesta quinta-feira após um longo período de fechamento devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia do novo coronavírus. Foram meses fechado, sem a permissão para que familiares pudessem visitar os jazigos de seus entes queridos. Em alguns locais, o aspecto era de abandono, devido à não permissão para organizar o local. Haviam grades em cima dos túmulos, flores caídas e outras levadas para outros locais pelo vento. E até mesmo buracos se formaram ao lado dos túmulos. Já no primeiro dia em visitação liberada, algumas partes do cemitério Santa Cruz já era possível ver sinais de novo. Caísa foi visitar o túmulo do pai, vítima das complicações da Covid-19. A gente é bom, né? Assim, a gente é muito triste, mas a gente gosta, assim, né? É bom vir, né? Fazer a visita, né? A saudade nunca vai deixar, né? De ter. A saudade permanece. Permanece. Já Júnior, sabendo da necessidade de regularização dos túmulos, aproveitou a oportunidade. A gente veio trocar o número do túmulo, o nome, porque a prefeitura pediu para trocar, que se não trocasse ele ia mudar e tirar tudo, né? A gente veio trocar. Com a reabertura, deverão ser seguidas as medidas determinadas necessárias de proteção e combate à pandemia da Covid-19. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, Macro-região Noroeste avança para a onda amarela do Minas Consciente e fila de espera por atendimentos médicos e procedimentos continua pondo em xeque a capacidade da estrutura hospitalar. A Macro-região Noroeste, na qual está Patos de Minas, avançou para a onda amarela do Plano Minas Consciente. A decisão foi tomada nesta quinta-feira durante o encontro virtual do Comitê Extraordinário Covid-19, que se reúne semanalmente para discutir a situação da doença no estado. De acordo com o estado, a melhora de todos os indicadores da Covid-19 em Minas Gerais levaram à fase de maior controle da pandemia desde o início do ano. A taxa de incidência que mede a circulação do vírus na sociedade caiu 23% nos últimos 14 dias e é a 8ª menor do país. Já a confirmação de síndrome respiratória aguda grave, provocada por Covid-19, chegou a 58% na última semana, o menor número desde janeiro. A mortalidade por faixa etária também apresentou uma queda expressiva na população com mais de 60 anos, grupo mais vulnerável à doença. Em janeiro, o acúmulo de óbitos nesta faixa etária era de quase 90% e agora está em 60%. Além da Macro-região Noroeste, que agora está na onda amarela, o grupo também aprovou a evolução da Sudeste para a onda verde do Minas Consciente e da Norte e Sul para a onda amarela. Agora 12 das 15 localidades estão atualmente nas ondas mais flexíveis do plano. As dificuldades com a falta de vagas para procedimentos cirúrgicos e outras demandas hospitalares, como no caso do senhor Lacerdino, que a gente mostrou aqui pelo jornalismo da NTV, colocam em xeque a capacidade da nossa estrutura hospitalar, diante, é claro, das limitações do Hospital Regional e também do fechamento do Hospital São Lucas. Para a secretária de Saúde de Patos de Minas, a implantação da Santa Casa de Misericórdia deve reduzir o acúmulo que tanto tem impactado na rede pública de saúde. Agora, com a entrada da Santa Casa, a gente acredita que vai dar uma vazão grande, né, com quantidade de leitos. Então vai abrir a Santa Casa, vem com 30 leitos de UTI adulto, vem com a parte de cirurgias, principalmente de média complexidade. Então vai dar uma desafogada no Hospital Regional, que hoje acaba indo tudo para lá, mas a questão
questão de rearticulação pelo Estado, né? Várias vezes a gente já fez visitas lá para que aumente a quantidade de leitos aqui em Patos, a gente reorganize nossa estrutura de saúde na região como um todo para desafogar o hospital. A secretária avaliou que, embora o Agarrad seja competência do Estado por meio da rede FEMIG, o município tem o dever de fazer gestão para buscar soluções diante da imensa demanda por atendimentos na unidade. Nós sempre fazemos aí mobilizações junto à gestão do hospital regional, junto à Superintendência de Saúde, ao Estado, para que a gente consiga sempre trabalhar junto, porque a saúde é como um todo, né? Independente se é estadual, se é municipal, ela sempre vai, num momento de saúde, vai recair sobre todo mundo, então nós estamos trabalhando junto para tentar melhorar. A pandemia impactou na demanda por atendimentos médicos, gerando, por exemplo, uma fila ainda maior pelos procedimentos eletivos. Justamente, nós estamos começando a ver esse reflexo aí, né? As pessoas, principalmente o ano passado e esse ano, muitas vezes não trataram as suas doenças crônicas e agora elas vão se agravando. Então nós precisamos aí, a Covid vai diminuindo, nós vamos desmobilizando os leitos da Covid e aumentando os leitos clínicos para conseguir dar atendimento a essas outras doenças além da Covid. Sobre a Santa Casa de Misericórdia, Ana Carolina reafirmou que o início das atividades será mesmo no próximo mês e que as primeiras modificações para possibilitar a implantação já estão encaminhadas. Santa Casa, a partir do dia 1º de agosto, já assume o hospital de campanha, então aí já tem essa desmobilização de leitos com a entrada dela de 10 leitos de Covid, que estão ficando vagos, né, pela nossa ocupação há mais de um mês, e entra com os leitos clínicos para ajudar a dar vazão, tanto aos pacientes que vão para a UPA, alguns pacientes que vão para o hospital regional, para a gente ir reorganizando nossa estrutura de saúde. Em meio a isso, os particulares também serão acionados? Se houver necessidade, sim, estão todos conosco aí em grande parceria. Já todos preparados para que, se houver necessidade, eles serão acionados, sim. Já aqui no 30 Minutos, prazo para declarar o vazio sanitário da soja é prorrogado para 31 de julho. Fim de semana na região segue com tempo seco e frio. A Clínica e Laboratório Mais Exames está neste mês de julho oferecendo check-up com 15 exames laboratoriais por R$ 150. Exame toxicológico, R$ 150. Resultado em 7 dias úteis, né? Liberado aí direto no sistema do Detran. Teste da Covid-19 antígeno nasal a R$ 150 e o resultado em 2 horas. A Clínica e Laboratório Mais Exames realiza coleta domiciliar. Então ligue lá e agende o seu exame, 3814-1616 ou 99862-1616. A clínica está localizada na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Mais exames, mais pela vida. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. O padrão brasileiro de tomada sempre gerou muita polêmica, né? Desde que passou a ser obrigatório há 10 anos, o uso da tomada de 3 pinos causou transtornos e aumento dos custos para o consumidor. Mas, de acordo com os especialistas, trouxe também nessa modificação mais segurança para os usuários. São muitos modelos diferentes de tomadas e plugs. Esses aí são apenas alguns dos exemplos que já frequentaram as casas dos brasileiros. E como nesse caso ter muita variedade só atrapalha, foi preciso pensar em um modelo único. Essa história de padronização teve início nos anos 2000. Naquela época, para se ter uma ideia, existiam no Brasil 12 tipos de plugs diferentes e 8 de tomadas. A ABNT reuniu na década de 90 diversos setores para pensar qual o modelo para padronização. E o escolhido foi esse de 3 pinos. Mas só a partir dos anos 2000 ele foi considerado obrigatório. Ao longo dos anos, as lojas de materiais elétricos se adequaram ao modelo, mas parte da população ainda não superou a mudança. Por isso, é tão comum ver memes na internet zombando da tomada de 3 pinos.
Esse engenheiro eletricista conta que a grande vantagem não é apenas a padronização, mas a garantia de mais segurança. O fio terra, que é um fio que protege os equipamentos e as pessoas, né, protege as pessoas contra a fuga de corrente, ele é o primeiro pino a ser conectado antes da tomada entrar em funcionamento. O rebaixamento da tomada permite que as pessoas não toquem na parte metálica antes que seja energizado, ou seja, o aprofundamento, a pessoa não consegue colocar o contato elétrico de tal maneira que o pino poderia dar um choque na pessoa. O levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade mostra que nos últimos 7 anos foram registradas 1.403 mortes em residências por choque elétrico. A série histórica mostra que de 2013 a 2019, o número de acidentes subiu. A diretora da associação aponta que a tomada de 3 pinos trouxe mais segurança. Mas outros cuidados também precisam ser tomados para reduzir acidentes. Só a tomada em si não vai resolver todos os problemas. E fez o dimensionamento, mas dimensionou correto? Foi realmente um profissional habilitado, capacitado, que fez aquilo ali? Ou foi uma pessoa que aprendeu há anos e faz aquilo ali e sempre fez assim e deu certo? Levar em conta todos esses fatores também diminui prejuízos. Essa loja faz em média 100 consertos de secadores de cabelo por dia. A grande maioria deles por causa de mau uso do produto. Alguns plugs chegam aqui parcialmente derretidos e o uso de adaptadores também é uma constante. Kênia orienta os clientes a se preocupar não só com a tomada, mas com a rede elétrica. Hoje os secadores eles pedem muito, secadores profissionais principalmente. Eles pedem que o secador seja mais de 2.000 watts de potência. E com isso, a empresa responsável pelos secadores, eles fazem o pino próprio, que no caso é os pinos de 20 amperes, são os pinos mais grossos, né? E nos salões de beleza ou na própria casa, as pessoas não têm essa tomada compatível. Aí que elas colocam adaptador, extensão, e aí prejudica o secador. É possível comprar adaptadores de todo tipo, mas mesmo não sendo uma alternativa segura, tem gente que abusa fazendo combinações perigosas ou ligando mais de um aparelho por vez. Mas o que fazer quando o uso de adaptadores parece inevitável? Criou esse adaptador devido ao acréscimo do uso dos eletrodomésticos, que à medida que a eletricidade foi sendo difundida, começou a aparecer muito aparelho elétrico. A função dele é um adaptador que, num caso muito assim de necessidade, que poderia ser utilizado. A norma, lá tem escrito que não é recomendado o uso de extensão, que não é recomendado o uso de Benjamin ou T, porque tem variação no nome. Então, a própria norma não recomenda, porque sabe que tem um perigo. Então, se tem um risco ali, se tem um perigo ali, se a norma não recomenda, se a gente utiliza, a gente está se expondo ao risco. O prazo para declarar o vazio sanitário da soja foi prorrogado em Minas Gerais para 31 de julho. Essa é a data final para o produtor comunicar ao Instituto Mineiro de Agropecuária a declaração de conformidade do vazio sanitário do grão. O questionário sobre a situação fitossanitária de propriedade rural pode ser acessado no site do IMA. A prorrogação do prazo atende o pedido do setor produtivo diante do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Com o documento, o IMA acessa dados principalmente das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste, responsáveis por 70% de toda a produção de soja no estado. A medida é obrigatória e o não cumprimento é passível de penalidades. O período do vazio sanitário da soja seguirá até 15 de setembro e permite que o produtor se prepare para a próxima safra, viabilizando maior produtividade e renda ao negócio. Pois é, durante os 77 dias do manejo 2021, que teve início lá em 1º de julho, o produtor que constatar a presença de planta voluntária de soja na propriedade deve providenciar imediatamente sua erradicação. É o que diz, né? Também não é permitido semear ou manter plantas vivas da cultura nas lavouras mineiras. O objetivo disso é evitar a ocorrência do fungo causador da ferrugem asiática, que é a principal praga, que acomete a cultura.
Olha, a sexta-feira no Alto Paranaíba é com o predomínio de sol devido à intensificação da massa de ar seco continental, mantendo as temperaturas amenas no fim de semana. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. O tempo continua seco com a umidade relativa do ar na região, girando entre 20% e 70%. Em Patos de Minas, a máxima não passa dos 27 graus nesta sexta-feira e deve variar de 14 a 28 graus no sábado. Em Patrocínio, as temperaturas ficam entre 14 e 29 graus neste sábado. Em São Gotardo e Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 27 graus. E em Lagoa Grande, a mínima deve ser de 16 graus neste sábado. Na sequência aqui do 30, movimentação intensa na vacinação de trabalhadores da indústria e da construção civil em Patos de Minas. Nesta sexta-feira, trabalhadores da indústria e da construção civil estão sendo vacinados contra a Covid-19 em Patos de Minas. A movimentação no local de vacinação é intensa e o repórter Matheus Borges foi até lá. 1, 2, 3, 4, 5... Olha, é quase impossível contar a quantidade de pessoas que vieram receber a dose da vacina Pfizer nessa primeira dose de vacinação para pessoas que trabalham na indústria e também na construção civil aqui em Patos de Minas. Como a gente viu, a fila começa dali. E a gente pode perceber que ela vai descendo, e se a gente fizer um giro aqui, ó, do outro lado, a gente encontra 2 filas. Isso porque essas pessoas, elas dão a volta do que a gente pode chamar aqui do quarteirão do projeto Saci, vão subindo até que assim elas possam chegar na porta de entrada e assim então receber a primeira dose desse imunizante contra a Covid-19. É um momento de esperança, né? É um momento sonhado não só por mim, mas por vários, principalmente para quem está na área da imprensa. É um setor com uma indústria que nunca parou, então chegou a hora. Tá ansioso? Porque eu fiquei sabendo que você tem medo de agulha. Eu tenho medo de agulha, bastante medo, mas a gente não pode escapar e não pode perder essa grande oportunidade, né? Afinal de contas, vacinas salvam vidas. Salva vidas acima de tudo, muito importante. Compensa tudo. É muito importante para nós, né? Esperança? Esperança a mais e que nós trabalhamos todo dia, leva para casa, né? Então, volto para casa todo dia, então é bom vacinar e ter garantia e esperança a mais. Vai poder trabalhar mais seguro agora? Com certeza, todos os dias e confiante em Deus também. E a imunização, então, avance cada vez mais, né? Nessa época do ano, a incidência de doenças respiratórias é sempre maior, principalmente entre crianças com idades entre 1 a 4 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 25% da população mundial sofre com doenças respiratórias. Entre as mais frequentes, rinite e a asma. Já de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a porcentagem supera o índice mundial. No Brasil, 30% das pessoas sofrem com problemas respiratórios. Ainda se tem um estudo doenças respiratórias e segmento de crianças menores de 5 anos de idade, revisão de literatura publicado na Revista Brasileira de Enfermagem, que mostrou que no Brasil, dentro dos indicadores básicos de morbidade e fator de risco, as doenças respiratórias representam 47,26% das internações de crianças de 1 a 4 anos de idade, ocupando o primeiro lugar. Nas crianças, a gente sabe que a criança tem um sistema imunológico muitas vezes mais comprometido, um pouquinho mais fraco, então a imunidade delas é um pouco mais fraca e elas têm então mais tendência a fazer esse tipo de infecção. Isso relaciona-se com os hábitos de higiene, relaciona-se com a frequência na escola, então aquela criança de escola, aquela criança que frequenta a creche, os pais devem observar que eles quase sempre têm mais infecções, né? Estão sempre com alguma coisinha, o nariz escorrendo, uma dorzinha de garganta. Isso ao longo do ano todo é assim, mas nesse tempo agora, nesse clima de agora, dessas últimas semanas, piora. O filho da Mara, o João Miguel, de 4 anos de idade, explica o que tem. Bronquite, muita tosse. Muito ruim?
O problema respiratório dele foi descoberto ainda nos primeiros meses de vida. A partir de então, uma luta diária. O primeiro ataque dele de bronquite asmática foi com 9 meses de idade. E essa bronquite evoluiu, né, para asma também, infelizmente. Então, quando ele tem esses ataques, ele sofre muito. E eu também, porque assim, é muito delicado. O Arthur, de 11 anos, também sofre com problemas respiratórios. Com rinite, é preciso uso constante de remédios. Quando ela entope muito o nariz, eu só consigo respirar pela boca. E para dormir é muito difícil. Tem remédio aqui em casa, mas não melhora de uma hora para outra. Teve uma noite que eu não consegui dormir, fiquei a noite inteira acordado. Ainda, na família da Mara, existem mais casos de doenças respiratórias. Tem uma irmã também que teve bronquite, só porque ela teve a sorte de não carregar isso para a vida adulta. Mas eu tenho primas, né, que tem asma também, 2 primas, que é portadora de asma crônica. De acordo com o pediatra Lucas Rodrigues, os cuidados devem ter início o quanto antes. Desde a gestação, na verdade, a mãe tem bons hábitos, por exemplo, vacina, as medicações, alimentação, tudo que ela alimenta-se durante a gravidez já vai influenciar na imunidade da criança. Depois, é claro, o aleitamento materno, então a criança que amamenta tem menos risco de ter essas infecções, ou pelo menos se tem, são infecções menos graves. Nós temos as vacinas que as crianças devem receber desde o nascimento, então entre elas tem vacina de gripe, tem vacina contra o hemófilos, que também causa essas infecções, tem aquela vacina pneumocócica que diminui bastante o risco dessas infecções complicadas. Depois das vacinas, alimentação saudável, e aí vem as questões da higiene, que a gente tem falado muito, principalmente por causa do Covid. Atento, né? Quem sofre com esse problema nessa época do ano, então, sofre muito. Com essa a gente encerra hoje, né, a edição de hoje aqui do 30 Minutos, prometendo voltar na segunda-feira aí com uma nova edição às 11h30 da manhã. Te encontro logo mais à noite no NTV News. Quem está chegando aí para comandar a festa com uma playlist de sexta-feira é Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Boa tarde para você, Odair. Boa tarde aí, o nosso telespectador. Ô, Gui, você sofre com esses problemas nessa época do ano aí também? Você não viu eu tossindo aqui? Essa época, essa tal de rinite, eu vou te falar um negócio. Não é fácil não, né, rapaz? E é muita gente, né? É muita gente. E aí, ontem eu fiz uma entrevista no quadro O Nosso Consultório aqui, com o Dr. Leonardo, e as explicações dele, é melhor você fazer um tratamento preventivo, né? Uhum. Aliás, hoje, rapaz, a gente vai sair dessa pandemia aí valorizando aqui, muito mais a prevenção do que qualquer outra coisa, né? Sim, claro. Higiene, certamente. A vacina, né? A gente precisa de saber viver de uma outra maneira, né? É o lado bom de tudo isso, né, Gui? Sim, eu acho que a vida, eu ouvi isso uma vez, assim, olha, a vida é um aprendizado. Você está aprendendo sempre, você tem que aprender sempre, tem que se importar com isso. Então nós estamos aprendendo, sabe, por mais doído que seja o puxão de orelha do dia, você tem que parar e pensar que você aprendeu alguma coisa com isso, né? E aquilo que os nossos avós, nossos pais nos diziam, que toda informação é importante, todo o aprendizado é importante, é isso mesmo, né? Porque você, ao longo da vida, vai utilizando aquilo que você aprendeu. Tem um filme que fala muito disso, claro que em outros parâmetros aí, fictícios, como Quem Quer Ser um Milionário, Como Ser um Milionário, que as respostas todas do personagem têm a ver com tudo que ele vivenciou. E é assim, né? Na nossa vida, inclusive com uma pandemia como essa, que a gente vai aprendendo aí. As próximas gerações certamente se cuidarão muito melhor do que as nossas, né? Aliás, a gente que tem esse tirocínio de repórter, né? Porque você ser jornalista, você ser... É uma coisa. O repórter, eu falo que é o seguinte, repórter é dom. Sim. Você não aprende a ser repórter. Repórter, você tem que nascer com o dom de ser repórter, né? De buscar informação e reportar isso aí, não de maneira técnica, mas de maneira convincente, sabe, de uma maneira mais lisa para você chegar no objetivo e chegar em quem você quer informar. E a gente tem um olhar mais curioso, a gente aprende isso no decorrer da vida e do exercício da profissão, sim, que é
buscar a informação, né? Ver a informação, ver o outro lado que as pessoas não estão vendo. E isso nos torna mais aprendizes sempre, do que qualquer outra coisa, né? Então a gente está aprendendo sempre. Tem que olhar, observar a vida. Nós estamos passando por um momento de olhar a vida e observar. Ok, e aí por falar em pandemia, né? Essas movimentações políticas todas nesse momento, inclusive com a questão da CPI, a gente tem acompanhado aí o disse-me-disse do governo, disse-me-disse das pessoas que prestam declarações. E daqui, de onde a gente está, a gente observando tudo isso, a gente fica imaginando como é que essa estrutura trabalha e como ela funciona, né? Já que a gente está falando aí de aprendizado com tudo que acontece. É muito curioso, né? E isso também para um futuro político, para um futuro de governo no nosso país, certamente vai impactar, porque nós temos aí diferentes maneiras de lidar com a pandemia, inclusive com recursos que estão sendo gastos dessa pandemia, corretamente ou não. E isso tudo, historicamente, vai impactar muito. Eu fico imaginando daqui a 10 anos a garotada estudando tudo isso, lendo esses absurdos que a gente está vivenciando hoje, né? A história vai contar isso de uma maneira mais clara do que a gente está vendo hoje aqui, né? Mas tudo isso serve, você falando, a gente voltando ao tema do aprendizado, tudo isso serve, e eu vou falar uma coisa para você, vou cantar uma pedra para você aqui, e nós ainda vamos ver, porque vamos caminhar para isso, estamos caminhando para saturação, isso é apenas uma opinião, viu? Para saturação do modelo político que nós temos no Brasil. Vamos fazer algumas experiências, vem aí o distritão, vem aí não sei o quê e tal, mas tem que mudar a estrutura político-administrativa do Brasil. O que nós temos aí está saturado. As pessoas já não acreditam mais, nem os próprios políticos já acreditam mais, as pessoas querem um modelo novo, né? Então eu acredito que nós vamos ter mudanças aí pela frente. A gente vai começar, não para agora, mas a gente vai ter mudanças aí pela frente, nós vamos ter o Brasil discutindo, mesmo assuntos nascidos do mundo político, um modelo novo para essa política no Brasil. Ninguém aguenta mais isso que está aí, ninguém aguenta mais esse jeito que está aí, ninguém aguenta mais um administrativo do Brasil com tanto, sabe, com tanto poder, ou achando que tem tanto poder. E aí eu não estou falando só do presidente, não, estou falando do presidente, do governador, do prefeito, sabe? As pessoas precisam entender que o reverso da medalha é que tem que ser valorizado. E qual que é esse reverso da medalha? O povo. Você coloca alguém lá para realizar os seus sonhos. Sim. Paga Sim. por isso. Ó, todo mês estamos pagando. Aliás, todo dia, né? Todo minuto a gente paga imposto. O tempo todo. Que possamos reaprender, que tenhamos, então, um futuro melhor para todas essas administrações nas esferas municipais, estaduais e federal. Gui, vou ficar ali, porque eu quero ver a playlist de hoje. Ixi, tá? Hoje você segura. Um abraço para você. Segura na beirada do barco aí, porque hoje é mar revolto. Imagino. Bom programa para você. Um abraço para você. Até mais. Bom fim de semana.